Olá, tudo bem? Eu sou Luiz César e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Ordens do Amor, do Bert Hellinger, ok? A ideia de fazer esse vídeo, ela nasce de uma constatação minha. Muitos pacientes chegam até a minha clínica e me perguntam a respeito do que eu acho das constelações familiares. E inicialmente eu não sabia o que falar, então eu resolvi ler um pouquinho da obra do Bert Hellinger para poder entender um pouquinho das constelações familiares e a gente poder conversar, tá ok? E aí hoje eu queria dividir um pouquinho com vocês a respeito desse livro, tá bom? Para a gente começar então, essa foto é a foto do Bert Hellinger, ele é o criador dessa nova abordagem psicoterápica chamada Constelações Familiares, e esse livro ele serve na verdade como um grande guia de trabalho para quem quer trabalhar com constelações familiares ou quem quer conhecer as constelações familiares. Talvez o ponto mais importante dessa obra é justamente observar as complexidades do sistema familiar e talvez o segundo tópico mais importante do livro é justamente entender as ordens do amor como talvez o ponto de partida para se trabalhar, para se enfrentar as crises e enfermidades que eventualmente aconteçam dentro do âmbito familiar e dentro do âmbito individual. Tá ok? Vamos lá então, vamos conhecer a obra. São 5 capítulos, a gente vai passar um pouquinho por cada um desses 5 capítulos, tá bom? O primeiro capítulo se chama A Compreensão por Meio da Renúncia. E nesse capítulo eu separei 3 tópicos que eu achei bem interessante. O primeiro tópico é uma passagem onde o Bert Hellinger fala, citando uma outra pessoa, ele grifa que no centro sentimos leveza. Tá? O que ele quer falar? Né? O que eu depreendi aí dessa fala dele? Eu tenho uma percepção muito clara dos atendimentos que eu faço no dia a dia da clínica, que é o seguinte: muitas vezes o paciente chega com um problema e muitas vezes ele tem 2 soluções para esse problema. E eu, junto com o paciente, tento construir uma terceira via, um caminho que eu chamo o caminho do meio, né? E a ideia que eu percebi dessa passagem do Bert Hellinger é justamente essa, assim, um caminho, e no centro nós sentimos leveza, né? Então vamos buscar um caminho diferente desses caminhos das extremidades para poder resolver as nossas dificuldades e problemas. Então esse foi o primeiro tópico desse capítulo. O segundo tópico é um momento em que o Bert Hellinger ele explica os caminhos para se acessar o conhecimento. Para o Bert Hellinger existem 2 caminhos, um caminho que é o caminho científico e o outro caminho que ele chama de caminho fenomenológico. E ele explica, né, em detalhes esses 2 caminhos, e eu acho que talvez o ponto mais importante é que para o Bert Hellinger esses 2 caminhos na verdade eles se completam. Então, para a gente ter acesso ao conhecimento a gente precisa desses 2 tipos de caminho. Bem interessante essa passagem, tá? O terceiro tópico desse capítulo são os pressupostos para compreender o mundo, compreender as nossas relações. Para o Bert Hellinger são 3 pressupostos: a renúncia, a coragem e a sintonia. E aí ele explica cada um desses pressupostos e a gente vai entender esses pressupostos. Ainda nesse capítulo ele fala um pouquinho de fenomenologia filosófica e fenomenologia psicoterapêutica. Ele faz essa distinção também para a gente poder entender um pouquinho, tá bom? Seguindo em diante, a gente vai para o segundo capítulo, que se chama Os Envolvimentos Sistêmicos e Sua Solução. Tá? Esse capítulo é um capítulo bem grande, é um capítulo de 240 páginas. Só para você ter uma ideia, o livro tem 415 páginas, então é um capítulo que caminha por mais da metade do livro. Tá? E aí agora a gente vai entender um pouquinho por que é um caminho tão grande, né? Primeiro é saber de onde que o Bert Hellinger retira
e baseia esse caminho. Tá? Ele retira esse capítulo a partir de um workshop, um curso que ele chama Curso de Vivência Pessoal e Aperfeiçoamento, e a partir desse workshop ele baseia o capítulo. Tá? Ainda explicando por que é um capítulo tão grande, esse capítulo é um capítulo de transcrições. Tá? E essas transcrições, elas são transcrições de constelações que ele faz durante o workshop, movimentos sistêmicos que ele também faz dentro do workshop e, obviamente, a explicação em detalhes de vários dos conceitos das constelações familiares, tais como hierarquia, o que mais? Precedência, situações típicas de relacionamento. Ele vai então explicando todos esses conceitos para que a gente possa entender as constelações familiares, tá bom? O terceiro capítulo se chama Vínculos Familiares de Crianças Adotadas, e nesse capítulo também é um capítulo de transcrições, e ele baseia esse capítulo a partir de um curso para profissionais de orientação familiar. É um capítulo relativamente curto, mas eu considero que esse capítulo ele acaba trazendo para a gente justamente as ordens do amor. E aí eu queria trazer para você um pouquinho dessas ordens. Tá? Então são 3 ordens. A primeira tem a ver com a pertinência. Tá? Então, para o Bert Hellinger, todos têm o igual direito de pertencer. E aí ele vai explicar essa ordem. A segunda ordem se refere a equilíbrio. Tá? Ele o equilíbrio justamente entre o dar e o receber. Tá? E a terceira ordem tem a ver com hierarquia de tempo. Para o Bert Hellinger, os mais antigos vêm primeiro e na sequência vêm os mais novos, né? Essa ideia de hierarquia. E aí, a partir dessas 3 ordens, ele se baseia todo esse processo de explicar para a gente as ordens, as constelações familiares. O quarto capítulo se chama O que faz adoecer nas famílias e o que cura. Também é um capítulo que é baseado em um curso, em um workshop, nesse caso especificamente para enfermos, terapeutas e médicos. E ele trabalha justamente essa ideia do que está disfuncional dentro das famílias e o que pode trazer funcionalidade para essas famílias. Tá? Também muitas transcrições de constelações também. Tá? E por fim, o último capítulo se chama Perguntas a um Amigo. Na verdade é uma entrevista que o Bert Hellinger dá para o Norbert Linz. E eu separei alguns pontos dessa entrevista que eu achei interessante. Ele fala um pouquinho de dimensão sistêmica. Tá? Fala também das inspirações que ele tem, que ele teve durante o processo de criação das constelações familiares. Fala muito de constelações familiares. Fala também de hipnoterapia e também traz para a gente um pouco dos insights que ele foi tendo durante a caminhada dele. Tá ok? Então, gente, esse é o livro Ordens do Amor, do Bert Hellinger. Agora eu vou fazer uma avaliação, que é uma avaliação muito pessoal, né? É um livro fácil de se ler, assim, não tem grandes problemas para se ler o livro, só que a gente tem que ter muito cuidado ao ler o livro, porque é um livro de transcrições. E no meio das transcrições ele vai trazendo os conceitos das constelações familiares e das ordens do amor. Então, se você não estiver atento, você foca demais na explicação lá do momento, na transcrição do momento da constelação e se perde nos conceitos. Então a gente tem que estar atento, tá? Mas é bem tranquilo, não tem muito problema. De fato, considero que é um livro básico e fundamental para quem quer trabalhar com constelações familiares ou quer conhecer as constelações. Então, é um livro que eu indico para quem
está querendo se aproximar dessa área, tá bom? Eu vou convidar vocês novamente para acessar o meu site, o agendapsi.com.br. Fiquem à vontade para entrar lá, tem muito conteúdo de psicologia lá sendo produzido. Espero que vocês gostem, tá bom? A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.